Prova do Enem 2019, parte 2, tá? Então, Enem 2019, prova de matemática. Tá? Nessa parte 2, a gente sai a partir da questão número 13, certo? A questão número 13 é uma questão de projeções. Tem a palavra aqui, ó, PINI, né? Vamos ler o enunciado, ó. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudo, PINI, tá? Com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa. Então a escultura está no ar, tá? Suspensa. Com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra a figura. Daí tem a figura aqui. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaço entre as letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo. Então elas estão perpendicular em relação ao solo. Não estão inclinadas nem para frente, nem para trás. Como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, o sol bem em cima, não é? As letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente sua sombra sobre o solo. A sombra projetada vai ser qual? Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um esboço aqui para a gente ter uma ideia, né, da palavra PINI. Né? Então tem o P aqui, o I aqui. Só um esbocinho da palavra aqui para a gente ter uma ideia como é que vai ficar a projeção quando o sol estiver a pino, ou seja, o sol bem em cima, a gente vai ter uma sombra, né? Então seria algo desse tipo aqui, ó. A letra tem uma espessura, né? A distância entre as letras é a mesma, então seria algo desse tipo assim, ó. A letra, todas elas têm a mesma espessura aqui, ó. Então teria algo desse tipo assim, ó. Isso já está desenhado, a gente não perde tempo na prova, né? Mas aqui a gente perde um tempinho, ó. Fazendo aqui as letrinhas aqui, para a gente ter uma ideia real do exercício, certo? Então olha só o que vai acontecer. Está aí a palavra PINI no espaço, suspensa, e quando o sol está a pino, lá no chão, tá? Eu vou fazer o chão aqui, ó, para a gente ter uma ideia, como que ficaria, tá? Como que ficaria a sombra da palavra PINI. Bom, a gente vai projetar todas as letras para o chão, olha só, projetar todas as letras aqui para o chão, o início e o final delas, e a gente vai ter algo desse tipo assim, ó. A sombra vai ocupar esse espaço aqui, ó. A sombra vai ocupar esse espaço aqui, ó. Aqui seria a espessura dela, se fosse fechado seria tudo isso pintado, só que o que acontece? A letra P, ela vai ocupar todo esse espaço aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó. Então a gente vai ter aqui a questão da letra P, uma sombra desse tipo. Vai ter o espaço para a letra I, ó, vai ter o espaço para a letra I é estreitinha, então a gente vai ter uma sombra estreita aqui da letra I. Depois o N, o mesmo espaçamento, daí o N já é mais largo, ó, eu vou ter que projetar ele aqui para o chão, aqui, ó, vai ocupar esse espaço aqui. Por que que é todo fechado? Olha só, porque o Sol vai pegar aqui dentro os raios solares dessa cavidade, mas não consegue passar. Então ele pega toda essa parte aqui e está fazendo sombra lá no chão. Tá? Uma questão quase que de óptica, de física, né? E por último a gente tem a letra E aqui, que seria a última sombra aqui, também fechada. Só essa parte do E aqui não deixa o Sol passar. Então lá no chão a gente vai ter uma sombra fechada desta maneira aqui. Então seria uma sombra grossa do P, uma fina do I, o N e o E também duas sombras grossas. O que mais nos aproxima aqui, né, seria a última afirmativa, que eu tenho uma sombra grossa, não é? Uma estreita do I, uma mais grossa do N e o E também. Então nós temos aqui a alternativa letra E, tá? Uma questão de projeções aí na sombra da sigla PINI, tá? Então é uma questão bem fácil, tá? A gente tem na prova do Enem outras questões, de uma cadeira fechada, a sombra na parede, como é que ficaria? Então é o mesmo tipo de raciocínio, tá? Uma visão espacial. Vamos para a questão número 14. Tá? A gente não conseguiu fazer 15, que as primeiras questões eram mais enroladas, né? Então vamos ver se a gente consegue colocar em dia hoje, tá?
ou descontar alguma coisa, né? Então a gente está com um atraso aí nas questões, que é 15 por semana, né? Vamos para a questão número 14. Um mestre de obra deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, tá? Utilizando concreto usinado. Então vou botar aqui a espessura da laje, 5 centímetros, né? Utilizando concreto usinado. Conforme as dimensões do projeto dados na figura, o concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Tá? Então tu pode contratar caminhões, e esses caminhões têm na disposição de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas? Eu quero saber quantos caminhões eu vou precisar para concretar essa laje, não é? Com capacidades máximas que o mestre de obra deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje. Então, qual vai ser o esquema? Eu tenho a laje aqui, o esboço da laje, também vou fazer rapidinho aqui, tá? Isso aqui já vem desenhado na prova, tá? Então a gente não vai ter grandes problemas aqui de tempo, né? Aqui a gente leva mais tempo que tem que desenhar tudo, ó. 14 metros. Aqui eu tenho 5 metros. Aqui eu tenho 3 metros. 2 metros. 3 metros. E aqui eu tenho 1 metro. E lá em cima nós temos 8 metros. Então o que acontece? A laje é como se fosse um prisma, só que bem fininho, né? Com a espessura ali de 5 centímetros. Então eu vou ter que fazer a área da base, que é a própria laje, multiplicar pela altura, que é a espessura da laje. Bom, aqui tem várias maneiras de fazer, né? Tá? Vamos fazer a área da base. Então vamos botar assim, ó, volume, área da base vezes altura. Vamos começar por aqui. Área da base, eu vou fazer aqui embaixo, área da base. Eu vou dividir a laje em retângulos. É uma ideia, tá? Pode fazer um retângulo grande e tirar essas partes vazias aqui também. Pode ser dessa maneira também. Eu vou fazer esse retângulo. Aqui eu tenho 8. E qual é a altura total aqui? Ah, não me deu, mas eu vou somar. Quanto é que vale essa altura? Eu tenho 5 aqui, com 2 aqui são 7, com outro aqui é 8. 8 metros. Então esse pedaço aqui, que no meu parece um retângulo, mas na prova dá próximo de um quadrado, realmente é o quadrado, ó. 8 vezes 8. Vou fazer esta área 1. Depois a área 2, depois a área 3. Então a área da base vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. A área da base vai ser a área 1. 8 por 8. Se lá em cima é 8, aqui embaixo é 8 também. Então 8 vezes 8. A área 2, ó, eu tenho 3 de base aqui, ó. Se lá é 3, aqui também é 3. Ah, mas não tem essa altura aqui. Eu posso subir aqui, ó, 5 mais 2, 7 de altura. Eu sei que aqui é 8, desconta 1 lá de cima, então aqui vai ser 7 metros. Ó, 7 metros, que é os 8 menos o 1, ou os 5 mais os 2, 7 metros. Então tem um outro retângulo, esse retângulo é 3 vezes 7. 3 vezes 7. E o último aqui também tem o 3 de base, ó, e o 5 de altura. Então a área 3 vai ser 3 vezes 5. Então a área da minha laje já está pronta aqui, ó. A área da laje vai ser 8 vezes 8, 64, mais 7 vezes 3 dá 21, mais 3 vezes 5 dá 15. Então vamos somar isso aqui, ó. Aqui 64 com 21 dá 65, dá 85, 90, 100. 100 metros quadrados. Então a minha laje tem 100 metros quadrados. Mas os caminhões trazem volume, isso é área. Então para mim transformar a área em volume eu tenho que multiplicar pela altura da laje, que é 5 centímetros. Aqui muito cuidado, ó. Então a área da minha laje é 100 metros quadrados, 100 metros quadrados, e a altura 5 centímetros. De novo, pessoal, toda hora eu falo para vocês, isso vai dar, o cento é 10 na menos 2. Tá? O pessoal vai converter com tabelinha, metro, decímetro, centímetro, milímetro, vai perder tempo. O cento é 10 na menos 2, já vou direto. Quanto é que é 5 centímetros? É 5 vezes 10 na menos 2.
Olha só que legal, 10 na menos 2 com 10 na 2, corta fora, o meu volume é 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos de concreto. Quantos caminhões eu vou contratar? Eu vou contratar um caminhão só de 5 metros cúbicos. Então a minha contratação aqui, vamos ver se eu não errei cálculo, né? Seria um caminhão de 5 metros cúbicos. Vamos ver se tem essa alternativa. 10 caminhões, 5, não, um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos, alternativa letra C de Canadá, tá? Então vamos ver aqui se o gabarito está certo aqui, a questão 14, né? 14, C de Canadá está correto, tá? Tempinho aí para tirar um print. Tranquila a prova até agora, né? Bruna, Pedro, né? Qualquer probleminha aí pode falar, tá? Como falei, tem outras possibilidades. Poderia fazer 14 vezes 8, tudo isso aqui, ó, e descontar 2 retângulos. Seria outra maneira. Eu acho mais fácil fazer a soma, né? Tá? Sem problema nessas duas questões fáceis, começando a aula de hoje. Pegamos bastante complicada no vídeo anterior, né? Então vamos lá. Questão número 15. Vamos apagar aqui. Questão número 15 diz assim, ó. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas será no formato de um tetraedro truncado. Pessoal, tetraedro. Tem figura? Tem. Já vamos fazer a figura aqui e depois a gente volta para o enunciado. Seria na hora da prova, eu já ia correr o olho na figura para mim ter uma ideia, tá? Então aqui teria um tetraedro, vamos fazer o tetraedro como eles colocaram aqui para nós. Tetraedro porque, olha só, tetra são 4 triângulos equiláteros, olha só, um aqui na frente, outro aqui, outro lá no fundo e um na base, tá? Então nós temos um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir da secção reta de cada uma das faces de um tetraedro regular. Ali é o tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 da aresta... Pessoal, o que é aresta? Aresta é esta linha aqui, ó, que está ligando uma face na outra. Ó. Isso aqui, tudo isso é aresta, né? Então, ele vai cortar 1/3 de cada aresta, tá? Seccionadas serão removidas. Tu vai 1/3 da aresta, tu corta e é removida. Uma dessas seções será indicado na figura, tá? Na figura, tá? Essa luminária terá por faces, olha só, ele mostra um corte lá em cima, ele mostra um corte. Eu tenho aresta aqui, o comprimento total da aresta, todas elas são do mesmo tamanho. Eu pego 1/3, ó, divido em 3 e eu vou cortar aqui, ó, de maneira que esse corte que eu vou fazer, ó, esse corte, opa, fiz mal lá atrás, aqui é reto, né? Ó, esse corte que eu vou fazer lá em cima, ó, esse corte que eu vou fazer lá em cima, ele é paralelo com a base aqui de baixo. E todos os cortes diz no enunciado que ele é paralelo à face oposta. Então, nessa face aqui, eu vou pegar 1/3 aqui e 1/3 aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Vou até apagar aqui, ó. Eu vou ficar com algo desse tipo, assim, ó. Vamos ir apagando aqui, ó. Vamos ir apagando. Aqui eu vou pegar 1/3 aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui, ó. E eu vou cortar ele aqui, ó. Também exige do aluno uma visão espacial aqui, ó. Aqui é o corte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Aqui tu vai fazer a mesma coisa, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Tu vai cortar aqui e vai tirar esse bico fora aqui. Sai uma pirâmide, né? Ali a gente vai tirar fora, certo? E aí eu vou ter o meu novo sólido, que é esse tetraedro truncado aí que ele chamou, tá? Bom, ele vai perguntar o seguinte agora. Essa luminária terá por faces... Bom, as faces vai ser o quê? Tá? Eu cortei lá em cima,
Cortei aqui, ó. Olha só, essa face aqui, ó. Vamos ver uma delas, ó. Quantos lados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou meio torto, por quê? Porque eu não fiz numa escala direitinha, né? Tá? Eu não cortei... já cortei aqui embaixo aqui. Então tem aqui, ó, quantos hexágonos? Eu tenho uma aqui, outra aqui, uma no fundo e lá atrás. 4 hexágonos. Certo? Bom, esses hexágonos eles vão ser regulares. Por quê? Porque o meu desenho fica torto, né? Mas na realidade tu tinha um triângulo equilátero, certo? Triângulo equilátero. Daí tu cortou, ó, dividiu em 3 partes aqui, ó, em 3 partes iguais e fez esses cortes aqui, ó. Olha só, vou apagar agora aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? 1/3, 1/3, 1/3, tudo 1/3. 1/3 saiu fora daqui, 1/3 do outro lado, ficou 1/3. Então, na realidade, é 4 hexágonos regulares. Certo? O que mais que nós temos ali? Na hora do corte, na hora que eu fizer o corte, que seção ficou isso aqui, ó? Ficou triângulos, ó. Quantos cortes eu fiz? Eu fiz um em cada vértice, ó. 1, 2, 3, 4. Eu também vou ter 4 triângulos. 4 triângulos. Daqui vamos ver se a gente já sai com a resposta, ó. 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Seria a resposta A. 4 hexágonos não tem mais. Só pelos hexágonos a gente já mataria. Tá? E como é todos os cortes iguais, essas dimensões vão ficar tudo do mesmo tamanho. Então aqui também são 4 triângulos equiláteros. Tá? Então o exercício, diria assim, o aluno que tem uma visão espacial, mataria ele com facilidade. O aluno que não tem seria um exercício difícil. Então não dá para dizer se é difícil ou fácil. Tá? Eu fui cortando ele aqui, tirando os bicos, né? Tetraedro a gente vai tirando os bicos, que são pirâmides em cada vértice ali. Tá? Questão número 16, tá? É uma de geometria espacial. Vou botar aqui questão número 16. Uma questão de geometria espacial. Tem um recipiente grande no meio, já vou fazer o desenho aqui. Depois a gente vai botando os dados. Eu tenho um recipiente aqui. RC, que ele chama, depois a gente vai ver o que é essa nomenclatura. Eu tenho canos que seguem para um recipiente menor lá, outro que sai para cá, outro que sai aqui para frente. Tá? E eu vou ter recipientes menores aqui, tudo do mesmo tamanho. Tá? Tudo cilíndrico aqui. Vou chamar aqui de R1, aqui de R2, aqui de R3 e aqui de R4. Só esboço aqui, certo? Isso aqui ficou até menor. E aqui é R4. Daí diz assim, ó. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, então esse RC é um reservatório central, em formato de um cilíndrico com raio interno igual a 2 metros. Então o reservatório central aqui, ó, tem raio de 2 metros. Está aqui, reservatório central. O raio é de 2 metros. E a altura interna é igual a 3,3 metros, certo? E 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos iguais, raios internos medindo 1,5. Então os reservatórios R1, ó, o R1, R2, R3 e R4 têm o raio de 1,5 metros, certo? As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos. Então os canos aqui, ó, tenho 4 canos, tá? Então os canos, vou botar aqui canos, os canos. Cano cilíndrico com 0,1 metros de diâmetro. Pessoal, o diâmetro é 0,1 metro. Então já sei que o raio, a gente gosta de usar mais raio, é 0,05 metros. Tá? 0,05
metros interno e 20 metros de comprimento. O comprimento dos canos é 20 metros de comprimento, conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registro que libera ou interrompe o fluxo de água. Então, na realidade, existem registros aqui, ó. Tá? Existem registros aqui, vamos supor que estão fechados, e eu posso abrir, lá de trás não aparece, né? Para a água sair do reservatório central, a água, o líquido que estiver ali, o fluido, né? E para os outros reservatórios auxiliares ali. No momento que o reservatório central está cheio, com os auxiliares estão vazios, então a situação do problema é isso aqui está cheio, pessoal, cheio, e esses 4 aqui estão vazios. Abre-se os 4 registros e após algum tempo, a altura das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio de vasos comunicantes. Então a gente viu lá na física, né, que os vasos comunicantes, a principal característica é que o nível é o mesmo. Não interessa se um reservatório é grande e outro pequeno, se tiver comunicação, quando tiver um determinado nível, o outro vai estar no mesmo nível, certo? Então quando eu abrir esses registros, se esse reservatório aqui está completamente cheio, o que vai acontecer? Vai ir líquido para os 4 reservatórios, vai ir baixando o nível desse aqui e vai ir subindo o nível dos outros, certo? Tá? Então é essa a nossa situação. A medida em metros da altura de coluna de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles. Bom, primeiro eu tenho que saber qual é a quantidade de líquido que eu tenho nesse reservatório grande, porque isso não vai mudar. Eu tenho uma quantidade, tantos litros no reservatório central, quando eu abrir os registros, ele vai passar para os reservatórios auxiliares e vai ficar uma parte dentro do central, tá? Mas essa quantidade, volume é o mesmo. Vamos chamar assim, ó, o meu volume antes é igual ao meu volume depois, porque o volume não muda, né? Antes o fluido está todo no reservatório central. Então, antes é o volume do reservatório central. E depois, qual vai ser o volume? O que vai ficar no volume do reservatório central, eu vou botar uma linha aqui, ó, porque é depois, tá? Mais o volume do reservatório 1, mais o volume do reservatório 2, mais o volume do reservatório 3, mais o volume do reservatório 4, mais o volume dos 4 canos. Os canos vão estar com líquido, não sei se você falou em água ali, também os 4 canos, mais 4 vezes o volume do cano, são 4 canos, ele me dá o comprimento, me dá o raio, posso calcular também. Então antes eu vou ter o quê? Qual vai ser o volume do reservatório central? É um cilindro, qual é a área do cilindro? Qual é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura, então aqui vai ser π vezes o raio é 2, πr ao quadrado, π, já vou fazer direto, π vezes 2 ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura de 3,3, certo? Depois, o nível vai baixar até aqui, ó, e eu vou ter uma altura x aqui, ó. E todos os reservatórios vão estar à mesma altura x, ó, porque são vasos comunicantes, todos eles vão estar com o mesmo nível x. Eu não gostei da resolução, mas já começamos assim, vamos lá. Então o reservatório aqui vai ficar com quanto? Com πr ao quadrado, ó, πr ao quadrado vezes a altura x. Mais, pessoal, o volume do reservatório 1, 2 e 3 e 4, eles são os 4 iguais. Então não vou fazer um por um porque vai dar repetido. Então vou botar assim, mais 4 vezes, ó, 4 vezes, porque são 4 reservatórios iguais, que vai ter área da base πr ao quadrado, ó, π vezes 1,5 ao quadrado, vezes a altura, que vai ser x, que eu não sei, mais 4 vezes o volume dos canos. Quanto é que é o volume dos canos? Ó, π vezes, ó, o cano é assim, ó. Olha lá, esta área aqui é πr ao quadrado. Se eu multiplicar pelo comprimento, eu tenho o volume. Então, vou ter π, 4 porque são 4 canos, né? Π, o raio, é 0,05 ao quadrado, vezes πr ao quadrado, vezes o comprimento, que é 20.
Eu falei que eu não gostei, que eu acho que fazia tudo separadinho, ficava melhor a resolução. Mas já começamos assim, vamos assim. Ó, vou cortar π que eu tenho em todos. Ó. O π eu nem preciso. Ó. Todas as parcelas têm π. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3,6 é pegar 3,3. 3,3 vezes 4 é dobrar duas vezes. 3,3 o dobro, 6,6. 6,6 o dobro, 6,6. Daria 12, 13,2. Se eu errar alguma conta, você me fala. 13,2. Eu acho que é isso. Tá? Senão o cara faz a conta. 3,3 vezes 4, está inseguro, dá 12, vai 1. 12, 1, 13. 13,2. Tá certo. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado, 4x. Aqui, 1,5 ao quadrado. Olha que ruim de fazer, ó. 1,5 ao quadrado. Pessoal, o que tem que saber na hora da prova? 1,5 ao quadrado é 3 meios ao quadrado. Vezes o 4. Olha só, estou fazendo a continha aqui, ó. 4, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. 4, 4, corta. Vai dar 9. Então vai dar mais 9x. Mais 9x. Oi? Uma coisa, eu tenho 2x em todos os reservatórios, mesmo aquele que é maior, vai ficar com a mesma altura? Como? Esse aqui, sim, pelos vasos comunicantes. Isso aqui vem descendo, ó, vem descendo aqui, vem subindo nos outros. Quando ele para aqui, ó, esse nível aqui é o mesmo nos outros reservatórios. Vou fazer o desenho só com 2 reservatórios para ti, tá, ô Bruna? Para te tirar a dúvida. Tem o reservatório aqui cheio, ó, tens o reservatório cheio, tens os canos aqui para um lado e para o outro e tens reservatórios menores aqui. Ó, aqui está vazio, vazio e aqui está cheio. Concorda comigo ou não? Tá? Tá enxergando bem? Abrir os registros. Quando eu abrir os registros, esse líquido vai começar a vir para cá e vai começar a encher esses pequenos aqui, ó, pequenos. Quando chegar nesse nível aqui, ó, o outro aqui está no mesmo nível. Isso aqui vai baixando e fica no mesmo nível. Isso é o princípio dos vasos comunicantes, ó, todo mundo no mesmo nível. A hora que parar de ter o movimento do fluido. Entendeu, Bruna? Tá, tô entendendo. Tá? Agora eu tô lendo. Tá processando ainda? Tá, vai aí. De repente a gente faz um comentário no final de tentar resolver ele de outra maneira. Tá? Eu não gostei muito do jeito que eu estou começando aqui, mas agora eu vou ter que terminar. Agora, 0,05 ao quadrado também é outro pepino para fazer, ó, na hora da prova. Eu posso pensar que isso é 5 vezes 10 na menos 2. Ó. 5 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Eu acho mais fácil fazer assim, certo? E aqui, ó, 20 vezes 4 vai dar 80, vezes 80. 4 vezes 20, 80. 5 ao quadrado dá 25, ó, 25. 10 na menos 4 e aqui dá 80. 80 vezes 25, eu vou fazer aqui, eu vou desfazer esse 80. Vou deixar aqui 4 vezes 20. Já vais entender por quê. 4 vezes 20. Porque esse 4 vezes 25 dá 100. 20 vezes 100 é 2.000, vezes 10 na menos 4. Então, 10 na menos 4 é que tem 10 na 13. Só que tudo isso aqui vai dar 0,2. Mais 0,2. Bom, esse 0,2 vai passar subtraindo para o outro lado. 13,2 menos 0,2 é igual a 9 com 4, vai dar 13x. 13x. 13,2, olha que bonito ficou no final. 13,2 menos 0,2 dá 13, é igual a 13x. X é igual a 13 dividido por 13, a resposta é 1 metro, tá? Eu vou pegar aqui, vou conferir o gabarito aqui. 1 metro seria a resposta, a letra D de Dinamarca. Deixa aqui. D de Dinamarca. Tá? Como a Bruna ficou em dúvida aí, a gente vai tentar mostrar de outra maneira, Bruna, para ti. Então a gente tem o 16 aqui, D de Dinamarca. Fechou com o gabarito oficial, tá? Tire um print aí, que agora eu vou apagar ele e eu vou fazer ele de novo, tá? Tirar um printzinho aí, tá? O objetivo da aula é essa, é a gente discutir a questão, tá? Bom. Mas não necessariamente sempre. Vamos supor que eu tivesse um reservatório de 20 litros e outros reservatórios menores de 2 litros cada um. Seriam 8 litros. Não, fica com o mesmo nível. Não, eu vou te interromper.
Fica com o mesmo nível. Olha só, esse aqui de 20 litros, como tu falou, ó, esse de 20 litros, tá? Tinha 20 litros aqui dentro. E esses outros aqui são de 5 litros cada um, 5 litros, tá? Aqui pode ficar 4 litros, 4 litros, aqui 4, já dá 8, né? Antes tinha 20 aqui, né? Tá? Aqui não vai ter mais 20, porque tem 4 aqui, dá 8. Vou botar mais um em cada cano, ó. Dá 5 e 5, 10, aqui ficaria 10 litros. Esse aqui ficou com mais, isso que tu está confundindo. Esse aqui ficou com mais, que ele é maior do que os pequenos, mas o nível é o mesmo. O nível é o mesmo, tá? Tranquilo? Então a altura do chão ali até o nível é o mesmo. Entendeu, Bruna? Que é o princípio dos vasos comunicantes, lá da física, que ele coloca no enunciado ali, tá? Bom, eu vou refazer ele, porque eu vi que tu ficou com dúvida, tá? Vou apagar aqui, que foi só para te ter uma ideia. Eu vou refazer ele da seguinte maneira. Na realidade, eu vou fazer a mesma coisa, só que mais organizadinho, né? Olha só, eu vou fazer ele assim. Já tiraram o print, já chegamos na resposta D, tudo tranquilo, né? Tu poderia organizar da seguinte maneira. Tá só o reservatório cheio, né? Então tu vai botar assim, ó, reservatório central. O volume é a área da base vezes a altura. Como é um cilindro, a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume seria π vezes o raio é 2 ao quadrado vezes a altura, que é de 3,3. 3,3. É a mesma maneira que eu fiz, só que mais organizadinho, né? Que vai dar 4. 4 vezes 3,3, a gente tinha feito aqui 3,3 vezes 4, dá 12, vai 1, 12, 13. 13,2. Então o volume do reservatório central é 13,2 π, tá? Vou botar aqui metros cúbicos, Bom, isso aí é o volume de líquido que tu tem no início do problema, que os registros estão fechados. Quando tu abrir o registro, o que vai acontecer? O nível do reservatório central baixa e dos outros reservatórios acabam subindo, certo? Então o que tu vai ter aqui? Ó? Ele vai se distribuir entre o reservatório central, que vai continuar líquido ali dentro. Ele não pode esvaziar e ter líquido dos outros. Daí o que acontece? Ele não pode baixar aqui e os outros subirem, porque eles têm comunicação, eles estão no mesmo nível. Então depois o que vai acontecer aqui? O reservatório central, está aqui, ó, depois, o reservatório central vai ter um novo volume, né? O volume do reservatório central vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é a mesma, πr ao quadrado, e a altura é esse x que eu quero determinar. Então o volume vai ser π, o raio é 2 ao quadrado vezes x. Então o volume vai ser 4x vezes π, metros cúbicos. Isso é o que vai ficar no reservatório central quando o nível baixar. Só que ele vai encher os reservatórios pequenos. Eu vou botar aqui RP, reservatórios pequenos, que vai ter um volume equivalente à área da base vezes a altura, que é cilindro. A área da base é 1,5. Então tu vai ter aqui π vezes 1,5 ao quadrado, 1,5 ao quadrado, vezes a altura que é x, que eu não sei. 1,5 ao quadrado vai dar 3 meios, vai dar 9 quartos de π vezes x metros cúbicos. Isso é o volume de cada reservatório pequeno. Só que os canos também enchem. Então o que vai acontecer aqui? O volume de um cano, ó, é um cilindro também, um cano. Área da base, ó, volume, área da base πr ao quadrado vezes a altura. A altura é o comprimento do cano. Aqui tu vais ter π, o raio é 0,05, ó, 0,05 ao quadrado vezes a altura de 20 metros. Então o volume aqui vai me dar um trabalho, ó, 5 vai dar 25, 25 vezes 20, 25, 50, 500, vezes 10, aqui dá 10 na menos 2, dá menos 4, vezes π metros cúbicos. Eu acho que ficou até mais difícil dessa maneira, certo? Mas não tem vazamento, então o líquido que tinha antes no reservatório central vai ser o mesmo
deles somados. Só que aqui eu tenho um reservatório central, aqui eu tenho 4 desses pequenos, eu vou multiplicar isso por 4, e aqui o cano também são 4. 4 canos que vão estar com água na hora que parar o nível, certo? Então, na realidade, aqui eu vou ter 4xπ, né, do primeiro reservatório, mais, multiplicando isso por 4 vai dar 9πx, ou xπ, vamos botar assim, xπ, né, metros cúbicos, mais 4, 500 vezes 4 vai dar 2.000, 2.000 vezes 10 na menos 4 vai dar 0,2 π metros cúbicos. Isso aqui é o volume depois, que tem que ser igual a esse aqui inicial. Daí vai cair naquela equação que a gente fez. Eu vou botar aqui que 13,2, vou botar aqui em cima, ficou até pior, 13,2 π é igual à soma disso aqui, ó, 4xπ mais 9xπ mais 0,2 π. Cortamos os π fora, ó, corta o π fora. O que não tem x passa para o outro lado, ó, 0,2, 13,2 menos 0,2 vai dar 13. E aqui 4x mais 9x dá 13x. Tu pode ver que é a mesma resolução. Fizemos 2 vezes o exercício do mesmo jeito. Eu pensei que ia ficar mais organizadinho, mas é a mesma coisa. Vai ter 1 metro de altura quando estabilizar isso aí pelos vasos comunicantes. Bruna, o que tu achou? Eu achei até melhor a primeira, tá? Que o volume antes é igual ao volume depois. Sim, a minha dúvida é mais que eu não vejo nem para o exercício pedir, mas vamos supor que o Enem fosse pedir em algum momento. Por exemplo, tá, ok, eles ficam sempre em equilíbrio, né? Mas chega um momento que os reservatórios menores, eles têm uma altura que é o teto máximo, digamos assim. Ah, eles poderiam derramar, poderiam, tá? Ou por exemplo, se eles fossem fechados, digamos assim, eu faço todo aquele volume. A partir de que volume a altura do reservatório central seria mais Sim. alta? Tá, te entendi. Se eles estivessem aberto, ele ia derramar. Daí o nível final seria a altura do recipiente. Vamos supor que eles dessem na prova que o recipiente tivesse 0,8 metros. Tu precisa de 1 metro para ter o equilíbrio hidrostático, né? Se fosse 0,8, ia derramar líquido. Poderia calcular o volume de líquido derramado? Poderia. Tu sabe o volume total, que é 13,2 π, e tu calcularia o que ficaria com 0,8 de altura. Faria a diferença, saberia o que tinha derramado. Isso é um tipo de exercício. Agora tu falou assim, mas se eu botar tampão aqui bem vedado e fosse 0,8 aqui, daí o nível desse aqui ia ficar mais alto. Ele ia descer até encher o 0,8. E aqui ficaria com mais volume e o nível ficaria mais alto, certo? Tu faria o seguinte cálculo, calcularia o volume total, né? O volume de cada recipiente com menos de 1 metro, mas tampado, mais os do cano. A diferença desses volumes que tu fez aqui do cano mais os 4, a diferença do total vai estar nesse recipiente central. Daí tu faria o cálculo inverso, teria um novo volume, tu calcularia a altura que ele ia ficar. Daí tu ia saber o desnível, aqui ia ser 0,8, lá dentro ia dar 1,3, 1,35, daí tu acharia, seria outro tipo de exercício. Tá, ô Bruna? Tá? Entendeu mesmo? Tá? Então, o objetivo da aula é isso, né? A gente vê as variações que pode acontecer. Mas eu acho que já foi bem puxado aqui, eu acho que eles não complicariam no nível que a gente chegou de discussão. Né? Quanto que derramou, se tivesse 0,8, 0,7 de altura, né? Mas o raciocínio seria o mesmo, mas seria um exercício mais difícil ainda do que esse aí. Tá? Eu acho que muita gente deve ter errado esse exercício já, né? Se for mais difícil, seria pior. Bom, já tiraram o print antes, tá? Tá. Eu acho que o outro print ficou melhor do que esse, tá? Eu já vou apagar direto aqui. Vou para a questão 17. Vamos para a questão de número 17. Por isso que a gente estava conversando antes da aula, Bruna. Hoje me baixou a pressão, hoje de manhã, né? Se fosse aula normal, eu teria dado. Não estava legal, né? Mas é o tipo de aula que a pergunta que tu me fez, eu tenho que estar com o cérebro em dia, né? E depois eu fiquei pensando, né, que seria também legal fazer a prova, eu raladão como estava, porque no dia da prova, se você não está bem, tem que fazer igual, né?
Mas daí vocês iam ver que eu ia estar mais lerdo, poderia errar alguns cálculos e daí ia prejudicar a gravação que a gente tem aqui. Bom, vamos para o próximo então. Essa é a questão 16, vamos para a questão número 17. Tá? Questão número 17, tem desenho? Tem. Já vou fazer o desenho dela aqui para a gente ganhar tempo. Y em quilômetros e X em quilômetros. X em quilômetros. Tem um monte de ponto aqui, deixa eu ver, 1, 2, e de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui para cima vai até o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vou marcar esses pontos todos. O Q aqui é 7 e 3. As coordenadas 3 com 7. Aqui eu tenho o ponto Q. O R continua no 7 com 6. 7 com 6, eu tenho outro ponto aqui no desenho, que é a letra R. Aqui embaixo eu tenho a S, 3 com 5. 3 com 5. Eu tenho aqui a letra S. Depois eu tenho alguns pontos aqui, ó, no 6. No 6 aqui eu tenho 2 pontos aqui. O 1 é com 5, que é o ponto 1. O 4 é com 4 aqui, ó. É o 4. Nessa mesma linha aqui eu tenho o 2 e o 3. O 2 e o 3. Tá? Mais embaixo aqui, 4 com 3. Eu tenho outro ponto aqui que é o 5. E eu tenho o ponto P aqui nas origens, tá? Esse é o desenho. Vamos ver o que pede aqui. Um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais. Indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência. Tá? É aplicativo de relacionamento, de namoro, né? O aplicativo identifica as pessoas que se encontram no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Então, tu vai botar lá no aplicativo, lá, raio de 10 quilômetros, tá? Todo mundo que estiver no aplicativo no raio de 10 quilômetros vai aparecer, tá? Então, caso 2 usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que se chama de match. Usuário P é o cara aqui, tá? Pelo jeito. O usuário P define um raio de abrangência de 3 km. Então o P coloca lá, botar assim, ó, raio. O P, um raio de 3 km. Então o que acontece? Todo mundo que tiver em 3 km vai aparecer para ele, certo? Tá? E busca ampliar as possibilidades para obter um match, se deslocando por uma região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para usar o aplicativo, indicado por 1, 2, 3, 4, 5. Então esses números aqui são bares. Então eu já vou botar aqui, ó, bares, onde ele pode ir para usar o aplicativo. 1, 2, 3, 4. Cadê o 4? Tá lá em cima. 4 e 5. Então o nome dos bares, bar 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Sabes que os usuários QRS, cujas posições estão descritas no gráfico, são compatíveis com o usuário P. Então, o usuário P é o cara que está usando o aplicativo, né? E ele quer se relacionar pode se relacionar com os usuários aqui, o Q, o R e o S, cujas posições estão descritas pelos gráficos, ó, Q, R e S. Tá? Eu vou até circular eles aqui, ó. Esse aqui é os prováveis contatos que ele vai ter, e aqui são os lugares onde ele está na cidade, que são os bares. E que definem raios de abrangência respectivamente. Então, na ordem, os raios desses caras aqui, das pessoas aqui, é 3 km, 2 km e 5 km. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores,
Em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente? Então ele tem que estar numa região que ele consiga ter um match, né, com os 3 usuários ao mesmo tempo. Qual é a condição para ter o match? Né? Ele tem que estar dentro da área do outro e o outro tem que estar dentro da área dele. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que ele pegue esse bar aqui, ó. Ele está nesse bar 5 aqui, ó. Tá? Ele tem raio 3. Então ele está no 4 e 3 aqui, ó. Então ele vai pegar aqui 3 para cima, 1, 2, 3. Ó, ele teria contato com esse Q aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui pegaria esse. Aqui 1, 2, 3. Ó, aqui não pegaria o Q lá. O raio dele seria alguma coisa assim, ó. Aqui dá 3, ó. Aqui assim, ó. O raio dele seria alguma coisa assim, ó. Ele não vai pegar lá o R, tá? Só estou dando um exemplo aqui para vocês verem, tá? Então isso aqui não seria, esse aqui seria já descartado de cara, né? Então vamos ver uma situação aqui, ó. Eu vou testar 1 a 1. Eu vou lá no bar 1, ó, bar 1 aqui, ó, bar 1. Se ele colocar aqui, né? Se ele botar, quem está mais longe aqui? O S, ó. Quanto que ele está aqui? Se ele estiver no bar 1, 6 e aqui dá 3, ó. Ele vai pegar aqui o S, ó. Aqui vai pegar o S. Tá? Agora aqui, se ele estiver nessa situação, o que aqui? Eu tenho 2 aqui, ó. 3 para cá, 1 para cá. Eu teria esse triângulo aqui, ó. 3 e 1. Essa distância aqui, ó, se for menor do que 3 quilômetros, esse usuário Q vai estar dentro do raio dele. Então, o que vai acontecer aqui? Esse D aqui vai ser raiz quadrada, 3 ao quadrado dá 9, mais 1, raiz de 10. Raiz de 10, raiz de 9 dá 3, opa. Não, aqui não é 3, de 5 até 3 é 2 aqui, ó. 2. 2 dá 4, mais 1 dá 5. Raiz de 5 é 2, alguma coisa, é menor do que 3, né? Raiz de 9 é 3, então esse cara estaria dentro. E aqui também, 1 e 1 vai dar raiz de 2 aqui. Então aqui seria uma boa possibilidade, só que os outros também, ele tem que estar no raio dos outros também. Então vamos ver aqui, ó. Se ele estiver no bar 1, o R tem raio 2. Pega ele, ó, porque aqui é raiz de 2, ó. Tem um aqui e um aqui, ó. De 5 até 6, 6 até 7, tem 1 e 1. Fechou. Esse aqui, esse S aqui, o raio dele é 5. Pega tranquilo, ó. Olha só, ele está no 3, 5 acima daria no 8. Ele pega até o 8, fecha. E o Q está aqui. Qual é o raio do Q? É 3. 3. Eu já fiz a distância deles aqui, ó, dá menor do que 3. Então o bar é o bar 1, ó, tá? Bom, eu fiz assim, ó, meio que por tentativa eu levei sorte de ser o primeiro, tá? Então a resposta é a letra A, tá? A resposta é a letra A. Agora vamos tentar fazer por um raciocínio. Eu vou pegar a prova aqui e ficar olhando ela aqui. O que acontece aqui, ó? O P tem raio 3 e esses aqui tem raio 3, 2 e 5. Eu posso pegar o menor raio, ó. Menor raio, ó. Por quê? Porque esse aqui vai ser difícil de eu ter o mesh com P, tá? Então o menor raio é o R. O R está aqui, ó. O R tem raio 2. Ele está no 6 até o 4 aqui, ó. Ele vai ter esse raio aqui, ó. Aqui o que vai acontecer aqui, ó? 1, 2. Ele vai passar aqui, ó. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui, ó. No momento que eu fizer aqui a área de abrangência do R, que é o que tem o menor, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Seria um círculo aqui, ó. Essa seria a área de abrangência dele. 2 para cá e 2 para cá. Observe que pegando 2 para cada lado, ele só vai pegar o bar 1, ó. Então tem que estar ali. Se tu pegar o bar 2 aqui, ó, tá? Ele vai aparecer para ti. Mas no aplicativo dele tu não vai aparecer, porque o raio dele é raio 2, é muito pequeno, ó. Então tem que estar muito perto do R. Então pegando o menor raio, é o cara mais problemático para estar dentro do teu aplicativo. Então tu vai ter que estar aqui, ó, a uma distância pequena dele. Então realmente é alternativa A. Achei difícil essa questão, tá? Achei bem complicada, tá? Dúvidas aí ou não? Pedro, Bruna, tudo tranquilo? Achei enrolado para descobrir.
tá? Achei enrolado, né? Tu entender a... Fala, Pedro. Tranquilo? Então vamos embora. Questão 17, essa é uma questão que teria que fazer uma resolução daquela sem enrolação, estudar a questão para ver o jeito melhor de atacar, né? Porque assim, o jeito que eu fiz, eu levei sorte de ser a primeira alternativa, né? Senão ia ter que testar todas elas, tá? Bom, vamos para 18. Vamos para 18 que o tempo é curto, quando vê passou as 2 horas. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, né, que mede a magnitude de um terremoto. Bom, essa escala aparece muito, né? Qualquer terremoto, vamos falar nessa escala que é a escala oficial. No próprio Enem já apareceu questões sobre essa escala, e é uma escala logarítmica, então provavelmente é o exercício de log. Esta escala pode variar de 0 até 10, tá? Então a escala... tantos graus lá que eles chamam na escala Richter, tá? Então é de 0 até 10. Com possibilidade de valores maiores, tá? Não, pode ter maior do que 10. O quadro mostra a escala da magnitude, tá? De um terremoto, que é utilizado para descrever. Daí tem uma tabela para saber se o terremoto é um pequeno, é ligeiro, moderado, grande, extremo, né? E para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Então, eu vou calcular a magnitude aqui, provavelmente dos dados que ele vai me dar. Tá? É 3,3, 3,30 é 3,3, né? Log, entre parênteses, eu tenho uma multiplicação A vezes F, tá? Em que A representa a amplitude máxima da onda registrada. Então, A é amplitude da onda, tá? Representada, registrada por um sismógrafo em micrômetro. Pessoal, micrômetro é a unidade, tá? E F é a frequência da onda em hertz. E o F é a frequência. Frequência da onda em hertz, tá? Então a gente tem a onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000, ó, tá me dando os dados aqui, ó. Amplitude de 2.000 micrômetro. Como eu entro em micrômetro, eu vou entrar com 2.000 só aqui, ó, tá? 2.000 e uma frequência de 0,2 Hz. 0,2 Hz. Tudo bem? Tranquilos? 0,2 Hz. Utilize 0,3 aproximado por log de 2. Isso aqui a gente já até decorou, né? Log de 2 é base 10 de 2 é 0,3. É o valor mais usado, né? De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Daí a gente vai ver o valor do MS e tem uma tabela, de 0 a 3,9 é pequeno, de 4 a 4,9 é ligeiro, e assim vai. A gente precisa saber aquele cálculo ali, né? Então é uma questão de só fazer um cálculo, entrar na tabela e ver que tipo de terremoto vai dar. Então vamos fazer um cálculo aqui, a gente tem que dominar um pouquinho os logs, né? MS 3,3 mais log tem de uma multiplicação, amplitude é 2.000 vezes, não é? 0,2, 0,2, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar uma propriedade de separar os logs e fazer uma soma. Mas também eu posso multiplicar aqui, que eu acho que é o mais coerente, né? MS 3,3 mais log. Eu vou multiplicar isso aqui, ó, eu vou tirar esse zero aqui, ó, que eu vou multiplicar por 10, vira 2. Para multiplicar por 10 tem que tirar um zero aqui. Então vai dar 20 vezes 2, dá 400. Log de 400. Só que eu não tenho log de 400, eu tenho log de 2. Eu vou ter que transformar esse log de 400 em log de 2. Então eu vou ter aqui que o MS 3,3 mais log. Pessoal, 4 não é 2 vezes 2, ó, 4 não é 2 vezes 2? 4 vezes 100. E aqui eu vou entrar numa propriedade, ó, log da multiplicação transforma em soma. Então eu vou ter aqui, ó, MS vai ser 3,3 mais
log de 2 mais log de 2 mais log de 100. Bom, log de 100 não deram. Esse tem que saber, né? Tá? Log de 100 é 2. Por quê? Ó, log na base 10 de 100. Pessoal, o que acontece? Quando não aparece a base é 10, base 10. Isso aqui é igual a x. Faz a regra da rodinha, ó. 10 elevado a x é igual a 100. Qual é o expoente que eu elevo 10 para dar 100? 10 elevado na 2. Posso fazer assim, ó, 10 na x e 100 é 10 ao quadrado. Corta aqui, ó, x é igual a 2. Resumindo, é o número de zeros. Se fosse x log de 1000, seria 3. Se fosse log de 10.000, né, seria 4 o valor do log. Então aqui é 2. Ó, aqui é 2. Põe 2 aqui, ó, 2. O log de 0,2 é 0,3. Aqui é 0,3. E aqui é 3,3. Está pronto. Vamos achar a resposta aqui e vamos entrar na tabela. 0,3 com 0,3 dá 0,9. Não, 0,6, desculpa. 0,6. Aqui dá 0,9. Dá 3,9 até aqui. Dá 5,9. Eu vou entrar na tabela. Não vou desenhar a tabela para a gente não perder tempo, né? Vocês vão acreditar em mim, tá? Na descrição do vídeo eu vou botar o material aí, tá? Para quem não tem o material, consulta ali embaixo ali, tá? Nós vamos ter aqui, ó, 5,9 seria moderado. Pela tabela é um terremoto moderado. Moderado, resposta C de Canadá. C de Canadá. 18 C de Canadá, fechamos a resposta aí. Vamos para a questão de número 19, um print, tá? Bom, eu me lembro no início do ano a gente fazendo as provas, quando chegava uma questão de log era um terror. Daí eu puxei o log para a gente ver, antes, né? Depois a gente vai ver log de novo, tá? Então agora já fica mais acessível, não é uma questão difícil para quem já viu log, certo? Essa 17 eu achei mais complicada, tá? Tirem print. Vamos para a questão número 19. Pessoal, questão número 19. O que nós temos aqui, ó? Temos um gráfico por unidade vendidas, tá? Vamos botar aqui, ó. Tá vendas, tá? Vendas. Para facilitar aqui e aqui meses. Meses, certo? Aqui eu tenho o mês de julho com 700 vendas. Eu vou pegar esse ponto aqui. Julho, o mês de agosto com 2.500 vendas. 2.500 vendas. Então já tem um gráfico aqui sendo formado. Setembro ficou constante, de agosto a setembro tu vendeu a mesma coisa. De setembro para outubro foi a 2.800 as vendas, outubro. 2.800, vou botar aqui 2.800, outubro. Então o gráfico está aqui. E depois baixou para 2.700. 2.700, baixou aqui para um mês de outubro, novembro. Mês de novembro. Vamos ver o que acontece aqui. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabendo que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. Tá, então esse gráfico aqui, a gente tem um gráfico aqui para o ano de 2011, tá? E tá me dizendo que a pior situação, porque o gráfico tem esse comportamento aqui, ó, olha só, tá? A pior situação foi 700 em julho, né? Olha só. Momentos da empresa, pior momento da empresa de 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas desde o mês de julho a novembro do mesmo ano. Tá, isso aqui é importante. Ó. Ele está me dizendo que as vendas de dezembro, olha só, vendas de dezembro, eu não sei quanto é que é. Ele está dizendo que a média, olha só, é a média de julho até novembro. De julho até novembro. Tá? Eu vou reler para ver se é isso. Ó.
Tá? Daí diz assim, ó, sabendo que o mês de julho foi o pior, tá? Momento da empresa de 2011, e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas no mês de julho e novembro desse ano. O gerente de vendas diz que em uma reunião da diretoria que esta redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011, então eu já sei que vai ter uma redução aqui, ó, uma redução, tá? Justamente porque eu tenho valores muito baixos aqui, né? Se manter constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar pior do que julho de 2011 apenas no final de 2012. Então vai dar uma queda ali, o valor de dezembro é a média de julho até novembro, e se continuar baixando de maneira linear, né, sempre tendo a mesma queda, tá? Ele diz que no final do ano chegaria na pior situação ali, que é os 700, né? Ficaria pior, né? O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isto aconteceria já em tal mês, em janeiro, fevereiro. Então vamos ver, primeiro passo, a gente tem que saber a redução. Em novembro era 2.700, 2.700 peças vendidas, né, nas vendas. Em dezembro, quanto é que é? Não sei, então não sei a redução, eu tenho que calcular isso primeiro. Então quanto é que foram as vendas de dezembro? Botar assim, V de dezembro. É a média de julho até novembro. Em julho foi 700. 700, será que é isso? Em agosto, 2.500. 2.500. Em setembro, 2.500 também, 2.500 também. Em outubro, 2.800, 2.800. Em novembro, 2.700, 2.700. Vou dividir, quantos meses tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses. Vou conferir, ó, julho, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Pô, sacanagem, cara, fazer essas contas aqui, mas vamos lá. O valor de dezembro vai ser 2.500 mais 2.500 dá 5.000. 5.000. Aqui tira 300 com 200 dá 500. Tira 500 aqui. Deixa eu botar aqui, tirar 500. Se eu tirar 300 aqui, 200 aqui, fica 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Dá 10.000. 10.700 com 500, 11.200. 11.000 é dividido por 5. Pessoal, dividir um número por 5 significa o quê? Tu dobra o número de cima, né? Que vai dar 22. Vai lá, tu dobra o número de cima e põe uma vírgula. Tá? Então tira esse último zero aqui. 2.240. Então as vendas, 2.240. Daria aqui, ó. 2.240. Teve essa queda aqui, ó, tá? A média deu isso aí. Pô, isso aqui é muito baixo, a média trouxe bem para baixo aqui, tá? Pessoal, então de novembro para dezembro, ó, a redução foi de quanto? A redução de novembro para dezembro foi de 2.700 para 2.440, reduziu quanto aqui? 0, 0, aqui dá 6, emprestou 26, dá 460. Então, cada mês, pessoal, cada mês vai ter a redução de 460, que ele fala que a redução vai ser sempre a mesma. Então, quantos meses na frente eu vou precisar? Olha só, em dezembro é 2.240, vamos fazer uma tabela aqui, ó. Dezembro, 2.240. Janeiro, fevereiro, março, e a gente vai indo até achar a resposta. 2.240 menos 460. 2.240 menos 460. Dá 0. 6 dá 8, né, para 14. Ficou 21. 21 menos 4 dá 20 menos 3 dá 17. Confiram as contas aí. 1.780. Desconta 460. Menos 460. 0. 8 menos 6 dá 2, 17 dá 13. 13.320. Pessoal, continua acima dos 700.
Diz lá o gerente, lá, o proprietário lá, que em tantos meses, se continuar com aquela queda, vai ser pior do que a pior situação da empresa. Desconta 460. Dá 0. 6 para 12 dá 6. Emprestou, ficou 12, dá 8. 860. Pessoal, em março está legal. Em março ainda está acima dos 700, que é o pior resultado da empresa. Então a resposta vai ser abril. Abril, a menos 460, daí vai dar 0, 0, vai dar 400. Resposta abril. Vamos ver se a resposta é abril mesmo. Vamos conferir. Muito chato. Esse é o 19. 19. D de dado. 19 abril. Tá? Não sei se não tem erro de conta, mas chama a resposta certa, tá? D de Dinamarca. Bom, revisando o exercício então. Pessoal, ele te dá o gráfico, diz que a pior situação foi em julho, que ele vendeu 700, te dá o gráfico até novembro. Ele te fala que em dezembro, o valor de dezembro é a média dos meses anteriores, de julho até novembro, fizemos a média aqui, deu 2.440, deu essa redução. Daí, pelo projeto deles lá, se continuar sempre essa redução linear, ó, sempre a mesma redução de 460, o gerente falava que no final do ano ia passar a pior situação. Daí o proprietário fala, não, acontece isso antes. Então a gente pegou 2.440, cada mês foi tendo uma baixa nas vendas de 460. Em abril, a gente fica na situação pior do que os 700. Então a resposta D de abril. Tá? Bom, essa é 19. Vamos tentar fazer a 20 apertada para aproveitar o cálculo. Só vou... Não, eu não posso. Isso aqui faz parte do exercício. Eu ia apagar aqui. Vamos tentar fazer a 20 aqui no cantinho. Bom, aí Hydrangea macrofila é uma planta... Ó, uma planta, um nome estranho aí. Com a flor azul ou cor rosa. Tá? Então, tu tem uma planta aqui. Não interessa o nome da planta. A planta, ela pode ser azul ou ela pode ser rosa, certo? Dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul. pH menor do que 7, tá? pH menor do que 7, a flor é azul. Tá? Enquanto que o solo alcalino, ou seja, o pH maior do que 7, a planta é rosa. Considerando a cor rosa mais valorizada, então a rosa, vamos botar aqui, vale mais. Tá? Vale mais. Comercialmente, numa determinada região que seja produzido com solo pH superior de 8. Então, vale mais para o pH maior do que 8. Deixa eu ler de novo isso aqui. Tá? A flor rosa, considerando comercialmente numa determinada região, seja produzido em solo pH superior de 8. Tá? Tem que ser rosa, né? Então, rosa tem que ser maior do que 7, mas para ser mais valorizada, superior a 8. Sabendo que o pH é menos log na base 10 de X, eu nem vou botar o 10 ali, que base 10 não se põe, né? Em que X é a concentração de íons de hidrogênio, para produzir a cor de rosa maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que o X assuma que valor, tá? Então, olha só, vamos conferir aqui. Azul tem que ser o solo ácido, pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto que o solo alcalino, ou seja, o pH maior do que 7, a flor é rosa. Considerando que a cor rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Eu estava achando estranho isso aqui, ó, maior do que 7, maior do que 8. Era só fazer maior do que 8, né? Menor do que 8. Então, na realidade, a situação que ele pede no problema é essa aqui, ó, o pH
tem que ser maior do que 7, tem que ser menor do que 8. Ou seja, o pH tem que estar entre 7 e 8, certo? Tá? Daí está perguntando se o x pode assumir qualquer valor acima de 10 na menos 8, qualquer valor positivo de menos 7, valores maiores do que 7 e menores do que 8, valores maiores que 70, menores que 80, valores maiores que tanto e menores de tanto. Pessoal, eu já eliminaria a A e a B. Por quê? Porque eu vou ter que fazer dois cálculos. Eu vou ter que ver os limites. Quando o pH é maior do que 7, quanto vale o x? E quando o pH é menor do que 8, quanto é que vale o x? Então, se tivesse próximo de encerrar a prova, eu já eliminaria a A e a B, certo? E ficaria entre a C, a D e E. Então, vamos calcular. Vamos ver a primeira situação. Ó. O pH tem que ser maior do que 7. O pH tem que ser maior do que 7. Se o pH tem que ser maior do que 7, o pH é menos log de x, maior do que 7. Pessoal, vamos tirar esse menos aqui para a gente não se atrapalhar, né? Eu vou multiplicar por menos 1. Inequação só tem um probleminha. Sempre na inequação, quando multiplica por menos 1, tu inverte o sinal de maior e menor, tá? Então, um exercício bem técnico. Log de x é menor, ó, inverti aqui porque multipliquei por menos 1. Menos 7, certo? Bom, quanto é que vale esse x? Tá? Esse x, aqui a base é 10, né? 10. 10 elevado na menos 7, ó, regra da rodinha, tem que ser menor do que x. Aqui tem uma regrinha das inequações, da função inequações logarítmica, que é o seguinte, ó, quando a base é maior do que 1, tu mantém o sinal. Se esta base aqui tivesse entre 0 e 1, tu tinha que inverter o sinal, tu vê um detalhe. Nesse caso aqui, o cara não precisava saber e acertar igual, né? Fazendo como se fosse igual aqui, ó, 10 elevado na menos 7, a regra da rodinha é igual ao x. Deixa aqui, quieto. Agora eu vou fazer a segunda condição, ó, o pH tem que ser menor do que 8. O pH é menos log de x, tem que ser menor do que 8. Vamos fazer aqui, multiplica por menos 1, mesma estratégia, ó, menos 1. Log de x, inverte o sinal, menos 8. Pessoal, a base aqui é 10, ó. 10 elevado na menos 8, ó, 10 elevado na menos 8 é maior do que x. Então, o meu x, olha só, ele tem que estar entre 10 na menos 7 e 10 na menos 8, tá? Ah, mas eu não sei inequações, não faz mal, faz como igualdade, tu vai achar esses valores aqui, e se não tiver, ó, eu fiquei entre a C, a D e a E, tá? Então, eu tenho que ter os dois valores ó, é a letra E, tá? A qualquer valor acima de menos 8, não, eu estou achando limites aqui, ó. Eu estou pegando limites aqui, ó. Posso igualar a 7 e igualar a 8. Claro que não pode ser 7 e 8, né? Mas tu vai achar os limites no intervalo aberto. Então, tu poderia usar o sinal de igualdade e colocar assim, ó. Fazer assim, ó. Põe igual aqui, ó. Faz tudo, vai achar igual, igual. Só que daí tu vai fazer isso aqui, ó. O intervalo ó, de 10 na menos 7 até 10 na menos 8. Tá? 10 na menos 8 é menor. Seria aqui 10 na menos 8 e 10 na menos 7. Tá? Então, o que que tem? Valores maiores do que 10 na menos 8, ó, valores maiores do que 10 na menos 8 e menores do que 10 na menos 7. Resposta letra E. Acho que o meu sinal nem ficou de acordo. Eu inverti ali, né? Multiplicar por menos 1, ficou aqui 10 na menos 7. Ah, olha só o que eu cometi aqui, ó, 10 na menos 7 fica no outro lado aqui, ó. 10 na menos 7, ó, é igual o x fica aqui, ó. Olha só, 10 na menos 8, 10 na menos 8, menor do que x. Mesmo errando o sinal, ia acertar a questão. Agora sim, ó, o x tem que ser maior do que 10 na menos 8 e menor do que 10 na menos 7. Olha só, o x tem que ser maior do que 10 na menos 8, porque 10 na menos 8 é um valor pequeno, porque tem 0,0000, tem 8 zeros ali, né? É menor que 10 na menos 7, ó, e menores do que 10 na menos 7.
Pessoal, olha aqui, ó, eu cometi um errinho aqui, mas não interferiu em nada na resolução do problema. A resposta só pode ser letra E de Espanha. E aí, Bruno, o que tu achou aí o sinal, né? Tá? Tu vê, eu fiz aqui, ó, 10 na menos 7, a gente tem costume de botar aqui, ó. Eu tenho que botar, se eu mantive o sinal, ó, 10 na menos 7, tem que botar aqui, ó. É igual o X, ó. Senão já dá trocado o sinal, né? Tá? Então essa questão do sinal aí é complicadinha, mas fechamos. Igual não tem outra aqui. É só saber que o 10 na menos 8, ele é um número menor do que 10 na menos 7, né? Que quando o expoente é negativo, quanto maior o expoente ali, negativo, mais zeros tem, então o número é menor. Questão número 21. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é uma arte do origami, tá? Origami. Origami, significa dobrar, e gami, papel. Aquelas arte japonesa, né, de ficar dobrando e fazendo uns bichinhos. E tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne, usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. Então tem uma folha de papel aqui, 18 centímetros por 12 centímetros. Aqui é o papel inteiro, ó, por 12 centímetros. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Após a primeira dobradura, a medida do segmento AE. Ó, tu pegou a folha e dobrou aqui, ó. Pegou essa parte aqui e dobrou aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o desenho, ó. Aqui é o E. Dobrou aqui. Essa ponta aqui, ó, virou para cá, ó. Então ficou aqui, ó. Aqui é 90 graus, ó. Vocês entendem o desenho. Eu peguei a folha aqui, vou deixar pontilhada aqui, ó. Porque eu dobrei ela aqui, tá? Então ele quer saber a distância AE. Aqui A, D. Ele quer saber essa distância. Vou chamar de X essa distância aqui, que é AE. Quanto é que vale aquele X ali? Tá? Ele deu aqui 12 centímetros. Aqui ficou 12, ó. 12 centímetros. É isso que tem no papel? É, esse 12 aqui está aqui, ó. 12 centímetros, certo? Bom, mas se lá é 12, aqui é 12, tá? Mas eu vou trocar a cor da caneta que a gente já está resolvendo. Bom, deixa lá. Bom, o que acontece aqui, ó? Esse papel que eu dobrei aqui, ó, esse papel que eu dobrei aqui é o mesmo esse aqui, ó. Esta distância aqui é a mesma daqui, ó. E esta distância é a mesma daqui. Então, se eu jogar para lá, porque eu dobrei, né? Não vai mudar a distância, né? Ó, dobrei para cá e dobrei para cá. Aqui é 12, então aqui é 12, certo? E esse pedaço quanto é que é? Se lá em cima tem 18 tudo, aqui embaixo, antes de dobrar, é 18. Se eu dobrei e fiquei com os 12, é porque eu dobrei o restante. 18 menos 12, aqui é 6 centímetros. Se aqui é 6 centímetros, aqui é 6. Pessoal, fiquei com um triângulo retângulo. Questão bem fácil. As outras bem chatas aí, as anteriores, e esta bem tranquila. Esse triângulo retângulo aqui, ó, eu fiquei com um triângulo retângulo assim, ó. Eu quero saber a hipotenusa, que um cateto é 12 e outro é 6. Como é que eu sei que são catetos? Porque é 90 graus, que estava aqui, ó. A folha eu dobrei, 90 graus. Aqui. Então, o x ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Estou aplicando o teorema de Pitágoras. Então, vou ter que x ao quadrado é igual a 144 mais 36. Ó, vai dar um número bonito aqui. Aqui dá 10, vai 180. X ao quadrado é igual a 180. X é igual a raiz de 180. Pessoal, 180, eu poderia dizer que é 9 vezes 20. Tá? Olha só, porque 9 tem raiz, ó. Poderia assim, 9 vezes 20, mais 20 é 5 vezes 4. Ó. 180, 9 vezes 20. 20 é 5 vezes 4. O que tem raiz joga para fora.
x é igual, raiz de 9 é 3, raiz de 5 não dá para fazer, e raiz de 4 é 2. Isso vai dar 6 raiz de 5. Claro, aí o jeito que eu fiz a decomposição do 180 para tirar a raiz é com experiência, né? Isso aqui tradicionalmente vocês fazem assim, ó. 180 dá por 2, dá 90, dá por 2, dá 45, dá por 3, dá 15, dá por 3, dá 5, dá por 5, dá 1. Ó. O 5 fica preso, ó, que não tem o par aqui para me tirar a raiz. Aqui o 3 ao quadrado sai para fora, que é o 3. E o 2 ao quadrado sai para fora, que é o 2. 6 raiz de 5. A resposta, 6 raiz de 5, resposta D, de Dinamarca. Resposta D, de Dinamarca. Vamos para a questão número 22, tá? Então a questão 21 bem tranquila aí de geometria plana, né? Agora vamos para a questão 22. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas, ó, não pode esquecer isso, são 10 placas. 10 placas, tá? 10 placas e cobrará o valor de acordo com a área total das placas, formando de cada placa um círculo com diâmetro de 40 centímetros. Então a placa tem um círculo aqui, 40 centímetros. Então já vou botar o raio aqui, né? Se o diâmetro é 40 centímetros, o raio da minha placa aqui é 20, ó, 20 centímetros, tá? E que tangencia os lados de um retângulo. Então é um círculo e tangencia um retângulo aqui, ó. Eu tenho um retângulo aqui, ó, que tangencia ela. Ó. Se tangencia, esse retângulo vai pegar bem no centro dela lá. Ó, se o retângulo aqui tangencia aqui, ó, ele vai pegar bem no centro aqui, certo? Tá? Então tangencia um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60 centímetros. Então, ó, o comprimento total da placa é 60 centímetros. Essa largura da placa aqui eu não preciso, porque é o mesmo diâmetro aqui, ó, lá da circunferência. Ó. Se ela tangencia aqui, lá já me deu o diâmetro que é 40 centímetros. Então aqui embaixo eu tenho 40 centímetros, tá? Conforme essa figura. Use 3,14 para π, o π 3,14, o Enem muitas vezes manda usar 3, tá? E o que acontece aqui? Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Pessoal, não pode esquecer, são 10 placas. Apesar de se não multiplicar por 10, não vai achar a resposta, tá? Então vamos fazer essa placa aqui, ó. Pessoal, eu vou fazer a área do retângulo, ele fala que é um retângulo aqui, eu vou fazer a área desse retângulo, mais a área da metade de uma circunferência. Ó, a metade de uma circunferência, certo? Então a área de uma placa, vou botar aqui uma placa, tá? Uma placa vai ser a área total, vai ser a área do retângulo, mais a área da metade da circunferência. Quanto é que é a área do retângulo? Está tudo em centímetros, a resposta é em centímetros quadrados. É a soma em centímetros quadrados, não precisa converter para metros. Então esse retângulo aqui é 40, qual é a altura disso aqui? 60 é todo, né? Mas eu tenho o raio aqui, ó, aqui é 20 centímetros, ó, aqui é 20 centímetros. Então na realidade, esse retângulo aqui, ó, aqui eu tenho 40 centímetros, ó. 40 do retângulo mais 20 do raio, que vai fazer a metade dessa circunferência. Então o retângulo é 40 vezes 40, é um quadrado, ó, 40 vezes 40. Mais a área da metade da circunferência. Se fosse a circunferência inteira, seria πr ao quadrado, tá? Aqui seria a base vezes a altura, e aqui é πr ao quadrado dividido por 2, porque é a metade da circunferência. O π, o raio é 20 ao quadrado dividido por 2. Área total, 4 vezes 4 dá 16, com 2 zeros, 1.600. Aqui vai dar 20 ao quadrado dá 400, né? 400 por 2 dá 200. 200 vezes π. O π é 3,14. Área total de uma placa, botar A1, ó, A1, não era total, né? Porque são 10 placas. A1
vai dar 1.600 mais... Aqui, ó, esses dois zeros aqui, ó, 200 é 2 vezes 100. Olha só, 200 é 2 vezes 100 vezes 3,14, ó. Multiplicar o número por 100, corre a vírgula 2 casas para a direita. Então, passo 314, tiro aqui. Então, vai ser 314 vezes 2, dá 628. 628. Então, a área de uma placa vai ser 8, 2, 12, 2.228 centímetros quadrados. Pessoal, isso é a área de uma, ele quer 10, né? Provavelmente não teria a resposta 2.000 e alguma coisa, ó, tudo números grandes. Então agora eu vou multiplicar por 10 placas. Se eu não tiver erro de conta aqui, 10 placas, isso vai dar 2, 2, 2, 8 e 0. 22.280 centímetros quadrados. Teve resposta aqui, vai ser a resposta certa. Resposta B de Brasil, questão 22, B de Brasil, tá? Se vocês puderem, vão conferindo os gabaritos aí, tá? Mas questão, tanto a 21 como a 22, uma questão bem tranquila as duas, tá? Questão para a gente deslanchar aí. Vamos para 23. E o tempo está passando. Vamos para 23. Podia vir umas 3 curtinhas dessas aqui. A gente não ficava tão atrasado. A gente ficou atrasado aí na semana passada porque as questões eram difíceis, né? Hoje a gente está num ritmo um pouquinho mais acelerado aí para ver se coloca em dia. A gente deveria chegar na 30, né? A gente chegou na 12, a gente ficou 3 atrasado, né? Mas também não adianta correr muito, a gente tem que ir fazendo um ritmo que dê para a gente entender bem. Vamos para a questão 23. Em um condomínio, uma área pavimentada, questão 23. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro de 6 metros. Então, tu tens aqui, ó, um círculo, área pavimentada, tá asfaltada, tá com calçamento, né? Tens aqui um círculo com diâmetro de 6 metros. Vamos botar aqui 6 metros. Diâmetro de 6 metros. É cercado por grama, então na volta tem grama, né? Então tem um asfalto circular lá e tem grama na volta, para a gente poder imaginar. A administração do condomínio deseja ampliar esta área mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro desta região. Então esse asfalto aqui, eles vão aumentar aqui, ó, vão fazer um círculo maior, aumentando o diâmetro mais 8 metros, tá? Então o diâmetro tinha 6, vai aumentar mais 8, ó, o diâmetro aqui, ó, 6 mais 8 metros. Então vai ficar quanto? 14 metros de diâmetro. Tá? Então, ampliando a área, mantendo o formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Mantendo o revestimento da parte já existente. Então, não vamos destruir o meio lá e fazer o asfalto tudo novo. A gente vai fazer um remendo. Então, o remendo é asfaltar, estou falando do asfalto, né? Para a gente poder entender aqui, ó. Vamos ter que asfaltar essa parte que eu estou marcando agora aqui, ó. Tá? Provavelmente seja um exercício de coroa circular, certo? Já existente no condomínio dispõe estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados. Então o condomínio tem, ó, vou botar assim, ó, o material que temos 100 metros quadrados. Certo? O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação de π. Tu viu o exercício anterior, eu mandava usar o π 3,14. Aqui ele manda usar o π de 3, para arredondar. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é que o material disponível em estoque é suficiente ou não é suficiente? Então eu vou ter que calcular esta área nova aqui, ó. Tá assim, ó, área nova, para ver se cabe nos 100 metros quadrados. O condomínio tem material para fazer 100 metros quadrados. Agora,
eu vou precisar de 80, dá para fazer a obra. Eu vou precisar de 120, não dá para fazer a obra. Pessoal, esse material aqui, tá? Essa área nova é a área, olha só, de uma coroa circular. Certo? Então a área nova, botar AN, a área nova, vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer a área da circunferência de fora. Aqui eu vou ter o raio grande, ó, o raio grande. Se o diâmetro é 14, o raio é de 7 metros, ó, diâmetro de 14 era 6. Ele quer aumentar o diâmetro era 6, ele quer aumentar mais 8, então vai ficar com 14. E o diâmetro anterior era 6, então o raio anterior, que eu vou chamar de R minúsculo, é 3 metros. Então essa área nova vai ser π Rzão ao quadrado, isso aqui é a circunferência toda de fora, mas eu tenho que tirar a parte que já está lá, eu não vou gastar isso, ó, menos π Rzinho ao quadrado. Por que eu tiro a parte de dentro ali, eu desconto? Já está pronto, eu não vou destruir para fazer novo, eu vou aumentar só a pavimentação. Então aqui vamos fazer o cálculo. Bom, ele manda usar o π igual a 3, isso facilita bastante. Então a área nova vai ser 3 vezes o raio grande, 7 ao quadrado, menos 3 vezes o raio pequeno, que é 3 ao quadrado. A área nova vai ser 7 ao quadrado é 49, né? 49 vezes 3. 9 vezes 3 dá 27, vai 2. 4 vezes 3 dá 12, dá 14, 147, ó, 147. Pessoal, tem 100 metros quadrados, tem 147, tem uma esperança ainda. Se fosse fazer tudo novo, seria 147, não daria o que tem no condomínio. Mas eu vou descontar aqui o que já existe, ó. Vamos ver, se der mais 47, vai dar para fazer a obra aqui. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então a área nova, vou precisar de material, diminui aqui, dá 0, 120 metros quadrados. Pessoal, o condomínio tem 100, eu preciso de 120, não dá para fazer a obra, tá? Então vamos ver aqui a alternativa. Será suficiente? Não. Será suficiente? Não será suficiente, pois a área nova da região a ser pavimentada mede 108. Não, não é 108. Não é suficiente, pois a área nova da região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Então aqui a alternativa E, né, está faltando 20 metros quadrados de material. Tá? Aqui o exercício diz que não dá para fazer a obra. Dá. Compra mais 20 metros quadrados, equivalente material para fazer 20 metros quadrados, dá. Tá? Então aí a questão de número 23. Vamos para a questão número 24. 24. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura de 1,8 metros. Então, tenho 20 jogadores, e a altura média, botar H com 1,80 metros. 1,80 m, tá? No último treino, antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma série de contusão, né? Forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média da altura em metros do novo grupo? Pessoal, olha só. Tinha 20 jogadores, a média de altura era essa. Então, vou botar assim, a média, né? Vamos botar assim, média inicial, botar um Ozinho aqui, ó, média inicial. Era a soma da altura de todos, né? Botar assim, soma das alturas, né? Dividido pelos 20 jogadores. 20 jogadores, certo? Tranquilos? Ele quer saber a nova média se entrar um jogador 20 centímetros mais baixo, tá? Bom, o que acontece? A nova média, olha só, a nova média vai ser quanto? A soma das alturas dos jogadores, tá?
só que vai entrar um 20 centímetros mais baixo. Então vamos supor que o cara tinha 2 metros, vai entrar um cara com 1,80. Então na soma das alturas vai dar 0,2 a menos, 0,2. Vê se vocês enxergam isso aqui, ó. Eu tinha a soma das alturas de todo mundo antes. Daí o cara faltou, tinha 2 metros, entrou de 1,80. Se eu fizer a soma de novo, vai dar 20 centímetros a menos, porque o cara que entrou no lugar dele é um só, 20 centímetros mais baixo, 0,2. A gente fez um muito parecido numa outra prova aí, né? Tá? Mais complicado que esse. Dividido, continua... Como? Não, eu pensei nada desse exercício também. Eu lembro de ter feito um exercício bem parecido, mas um pouco mais complicado. Não lembro se não trocava 2 jogadores, algo assim. Trocava e queria manter a mesma média, eu acho, né? Para manter a mesma média, trocava 3 jogadores, 4 jogadores, 3 tinham tal altura. Qual era a altura do quarto? Alguma coisa desse tipo, né? Uma bem parecida. Bem parecida. Numa das provas que a gente fez. Não sei se não é na mesma aqui, né? Porque parece que faz tão pouco tempo que a gente fez. Então vamos lá. A nova altura, olha só, a nova altura tá faltando, a nova média tá faltando a soma das alturas, que eu vou tirar lá da anterior. A média era 1,80, olha lá, 1,80 é igual a soma das alturas dividido por 20. Esse 20 passa multiplicando, a soma das alturas antes da troca era 20 vezes 1,8. Vezes 10 dá 18, dá 36 metros. Então a equipe tinha somado a altura de todo mundo, tinha 36 metros. Saiu um cara, entrou um 20 centímetros mais baixo, menos 0,2. Continua 20 jogadores, aqui poderia alguém pensar, não é 19, não. Saiu, mas entrou outro, continua 20 jogadores. Então a nova média vai ser bem tranquilo esse, 35,8 dividido por 20. Olha lá, 35,8 dividido por 20. Outro jeito de fazer, não poderia ser dividir o 0,2 dividido por 20, porque seria, aí eu distribuiria, né? Poderia, como se todos fossem do mesmo tamanho, uma altura média. Sim, sim. Bom, vamos ver o que daria isso aqui, ó. Eu vou fazer 358 dividido por 2, não vou nem dar bola, porque isso aqui eu tenho que saber que dá 1, alguma coisa. Entrou um cara mais baixo. A resposta é menos que 1,8. Claro. Ó, o cara botou aqui, ó. Quem fez a questão, a D e a E estão fora, né? Como é que tu vai botar um cara mais baixo e a média da altura vai ficar maior? Tá? Então, ou é 1,60, 1,78 ou 1,79. Eu vou fazer a conta aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2, sobra 1, 15. 7 vezes 2 dá 14, sobra 1, 18. Aqui vai dar 9 vezes 2 dá 18, dá 0. Vai dar 1,79. 1,79 é a nova média. Resposta C de Canadá. Observe que é 24, olha que absurdo, né? Tu olhar isso aqui, às vezes o cara tem que chutar, faltou tempo. Isso aqui tá lá no final da tua prova, né? Vale a pena dar uma lidinha, né? Tu tirou um jogador, botou um mais baixo, a média era 1,80, é lógico que a média vai baixar. Então não pode ser 1,81 nem 1,82, né? Então pelo menos o cara ia mais fácil. As outras sim, as outras próximas aqui, né? Tá? As outras próximas. Outra coisa aqui, ó, 0,2, né? A Bruna resolveu dividir pelos 20, né? Vai dar 0,01 na média, né? 0,01. 1,80 menos 0,01 dá 1,79. Foi isso que tu fez, Bruna? A Bruna fez o seguinte, ó, 20 centímetros, 0,2 dividido por 20 jogadores, tá? Dá 0,01 isso aqui, ó. Então vai baixar 0,01. 1,80 menos 0,01 dá 1,79, tá? Já é um raciocínio bem mais apurado, Bruno. Parabéns, é isso aí. Vamos para o 25. É de tanto fazer. Quem encara vai ter mais prática do que eu, né? Durante o ano aí, tem gente fazendo 2 simulados por semana, né? Eu só treino as questões do Enem só final de semana com vocês, né? Então, claro que isso aí dá diferença, né? Tu já pegou um monte de atalho, Bruno. Isso aí.
Isso é reflexo das notas que tu anda me apresentando aí no WhatsApp. Isso aí. Vamos treinar. Vamos para o 25. Na realidade, as questões do Enem é uma quebra de barreira. Não sei se tu enxerga dessa maneira, Bruno. É um terror. É muito difícil. Não sei o que é. Quando tu quebra aquela barreira, dá até vontade de fazer outro simulado, que tu chega sempre naquele limite. É mais ou menos que nem o esporte, eu acredito assim, né? Um cara que salta em distância, depois que ele passa de uma metragem, vamos chutar aí, depois que ele passa de 3 metros, deve ser um terror até chegar nos 3 metros. Quando ele passa os 3 metros, cada vez ele quer mais. Claro que é difícil, mas ele não baixa dos 3 metros, né? Então é mais ou menos isso na prova, né? Então até o cara chegar nos 25 é um terror, depois passa dos 25, daí o alvo os 30, depois que passa os 30, todo simulado vai passar dos 30. E assim a gente vai evoluindo, né? Claro, quanto maior a pontuação, mais difícil, né? Vamos lá, 25. Questão 25. Em uma fábrica de refrigerante, é necessário que faça periodicamente controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado será apresentado no quadro abaixo. Então, tem um quadro aqui, ó, quantidade de garrafas fora das especificações. Então, vou botar assim, garrafas com problema, tá? E aqui quantidade de dias, quantos dias aconteceu problemas. Olha só, se fez a pesquisa no total de 60 dias, total 60 dias, tá? Em 60 dias. Então temos aqui, ó, em 52 dias não deu problema nenhum, ó, 0 problemas, 52 dias não teve problema em garrafa nenhuma. Em 5 dias deu problema em uma garrafa. Em 2 dias deram 2 garrafas o problema. Em um dia deram 3 garrafas no problema. A média diária de garrafas foram consideradas nesse período, no período considerado que é a média de problemas de garrafas, tá? Vamos fazer a média. Bom, a média de dias, botar um D com uma barra aqui, a média em dias, são 60 dias. Eu vou dividir por 60, que é o total de dias, tá? Tu vai ver quantas garrafas deram problema nesses dias. Muita gente vai cometer o seguinte erro, vai botar assim, ó, não, somar aqui é dias, né? Garrafas com problema. 3, 5, 6. 6 por 60, 0,1. Até deve ter resposta, tem, mas não é a resposta correta. Por quê? Olha só, presta atenção. O número de garrafas com problema não é simplesmente somar. Por quê? Porque não é uma garrafa que deu problema. 5 dias deram problema em uma garrafa. Então foram 5 garrafas com problema. Imagina, segunda deu problema numa garrafa, terça deu problema numa garrafa, quarta, quinta, sexta. São 5 dias. Cada dia deu problema com uma garrafa. Foram 5 garrafas com defeito. Vê se vocês enxergam isso aqui, ó. Né? Seria aqui, ó, 52 dias vezes 0 garrafas. 0 garrafas. Ó, vou multiplicar 5 vezes 1. 5 garrafas com defeito. Então vou botar assim, garrafas com problema. É a mesma coluna daqui? Não, aqui são 5 dias que teve uma garrafa, então foram 5 garrafas. 2 dias que teve 2 garrafas, são 4 garrafas. Um dia deu problema em 2. Lá adiante, outro dia deu problema em 2. Foram 4 garrafas que deram problema. Tá? E aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Então agora sim, ó, 5 com 4, 9, com 3 dá 12. 12 por 60. Que exagero isso aqui, né? Pensei que ia fazer uma conta gigante. Até vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, dividido por 60, tá? Não é necessário. Esses 12 aqui, ó. 12 dividido por 60. Divide por 12 dá 1, divide por 12 dá 5. 1/5 dá 0,2. 0,2. 0,2, resposta B de Brasil. Tá? Eu vou até conferir no gabarito oficial aqui. 25.
25, B de Brasil. Tá, vamos para 26. E nessa eliminação da outra que a gente estava falando sobre a eliminação, já elimina a C, a D e a E, porque não tem como dar maior que 1, sendo que só tem 60 dias e 52 deles já deram 0. Como? Ali das alternativas, tem, a partir da C, deu maior que 1, sendo que só tem 60 dias e nesses 60 dias, 52 deram 0, e restam valores bem menores também, que é 1, 2 e 3. Não, mas dá para dar maior que 1. Não quer dizer que tu tenha 60 garrafas? Mas se tivesse um número de garrafas muito grande. Teria que ser número de garrafas muito grandes, porque a soma teria que estar assim, 5 dias teria que dar problema em 10 garrafas, por exemplo. 5 dias, 10 garrafas, já ia dar 50 aqui, já ia dar bem perto dos 5, entendeu? 2 dias, 20 garrafas, já ia passar de 1, tá? Mas pela quantidade ser pequena, não pode ser um valor maior que 1 mesmo. Eu entendi teu raciocínio, tá? Mas ele não me limitou o número de garrafas. Mas como as quantidades são pequenas, a média tem que ser bem pequena. Porque é muito pouco problema, né? É muito pouco problema, né? Tá? De garrafas por dia, né? Então não dá nem uma garrafa por dia. Né? Para dar uma garrafa por dia em média, teria que ter 60 garrafas. Não tem 60 garrafas, tem 12, né? Tem 12. Então é bem baixo mesmo. Bom, vamos para 26, para ver se a gente consegue. Se a gente ficar no 27, a gente continua com 3 atrasada, né? A ideia era fazer em 3 semanas essa prova, mas ela está bem mais complicada do que a prova de 2020, né? A prova de 2020 a gente fez mais tranquilo nos 3 sábados, né? Tá meio apertado aqui. Vamos para 26. Bom, questão 26. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto o gasto diário de R$1.000. Então vamos botar aqui, questão 26. Um casal, certo? Um casal, tá? Definiu como teto o gasto diário de R$1.000. Então assim, gasto máximo diário. R$1.000. Antes de decidir o destino de viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejam visitar e também sobre a estimativa de gastos diários em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário real. O quadro mostra o resultado obtido com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Então, ele dá vários países aqui, tá aqui, países de destino. A França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e o Reino Unido. Tá assim, Canadá e o Reino Unido, tá? Daí ele dá a moeda que é euro, não é? Dólar australiano, dólar canadense e dá a taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? Tá? Por exemplo, pegar os Estados Unidos aqui, o gasto diário seria de 390, os Estados Unidos, 390 dólares. 390 dólares. Mas a gente sabe que isso aqui não é reais. Então eu tenho que saber quanto que está o dólar. Um dólar custa quantos reais? Se um dólar custasse R$2, eu ia gastar o dobro do que aquilo ali. Pelo que está aqui, que saudade desse dólar aqui. O dólar custa, o câmbio, eu vou multiplicar pelo câmbio. Custa R$2,78. Reais. Cada dólar, R$2,78. Vai me dar o custo que eu vou ter nos Estados Unidos. E assim eu vou fazer para cada um, né? Na França é euro. Eu teria aqui 315 vezes 3,14, vezes pia, 3,14. Né? Aqui eu teria 400 vezes 2,14. Aqui eu teria 410
vezes 2,10. E aqui eu teria 290 vezes 4,24. Ele quer, isso aqui vai me dar o gasto diário, tá? Aqui essas respostas aqui vai me dar o gasto, aqui seria o câmbio, esse valor que eu estou multiplicando, o gasto diário. Ele quer o menor, né? Menor. Claro, ninguém quer gastar mais. Eu nem me lembro de ter lido isso, né? Então, também sobre estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresenta o menor custo diário real. Então, a menor multiplicação. Bom, isso aqui as provas mais antigas têm de tonelada, né? Nas provas mais novas eles deram uma aliviada, né? O primeiro cálculo que eu vou fazer é da Austrália aqui, ó. Tá? 400 vezes 2,14, eu vou tirar essa vírgula aqui, ó. 400 é 4 vezes 100. Vezes 2,14, 100 vezes 2,14, corre a casa duas vezes, tira fora. 214 vezes 4, ó. 214 vezes 4. 16 vai 1, 4, 1, 5, 4 vezes 2, 8. 856. 856 reais, tá? Eu estou multiplicando por reais, estou fazendo o câmbio, tá? 856. Então, só me interessa valores menores que 856. Aqui é maior aqui, mas é menor aqui, eu vou ficar em dúvida. Esse eu vou ter que fazer, tá? Vamos fazer aqui, ó. 410 vezes 2,1. Dá 0, dá 1, dá 4. Quando é 1 é só repetir a linha de cima. Embaixo é o dobro, 0, 2 e 8. 0, 1, 4 com 2, 6, 861. Ó, 861, já é mais caro, ó. O Canadá está fora. Tá? Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 410 e o dobro 820, 0, 1,6861. Está mais caro. Tá? Aqui, 290 vezes 4. Pô, não dá para fazer mais conta fácil aqui. Aqui dá, ó, aqui, ó, 300 vezes 3 dá 900, ó. E é bem maior que 900. Isso aqui tá fora. Muito caro, ó. Tá? Dá maior que 900, ó. Dá maior que 900, ó. 300 vezes 3 daria 900. Se é 300 e tanto vezes 3 vezes tanto, dá 1.000, 1.200, aquilo ali não me serve. Aqui dá quase 400. 400 vezes 2, 800. Ó, aqui eu vou ter que fazer. As outras... 4, aqui ó, quase 300. Aqui dá muito caro também o Reino Unido. Eu posso estar enganado aqui, mas aqui dá muito caro. Ó, aqui é o dobro, ó. É mais que o dobro desses daqui de cima. Aqui daria 28, ó. É o dobro. Aqui teria que ser a metade, ó. A metade, ó. Não é. Ó, aqui é o dobro. Ó, 2,14 seria 4,28. É praticamente o dobro. Para ser igual, aqui deveria ser a metade. Está muito longe da metade. Isso é muito caro. Não faria também. Não sei se vocês concordam. Vou fazer os Estados Unidos ali. 390 vezes isso aqui. Eu vou tirar esse zero aqui. Vou fazer 39 vezes 27,8 vezes 39. Agora morri nessa conta aqui. 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 9 vezes 7 dá 63. Com 7 dá 70, 9 vezes 2 dá 18, 18 com 7, 25, 3 vezes 8 dá 24, vai 2, 3 vezes 7 dá 21, 23 vai 2, 3 vezes 2, 6, 7, 8, 2, 4, 8, 10, uma vírgula, 1.084, pô, bem caro isso aqui, 1.084. E eu não percebia, Vamos ver aqui. Aqui é muito próximo, ó, e aqui é bem mais caro. Ó. Olha só, eu comparando aqui, ó. Aqui é 10 euros, né? Mas na hora de multiplicar, esse número aqui é bem maior. Então, deu Austrália. Vamos ver se a resposta está correta aqui. A diária, né, do passeio mais barata seria a alternativa Austrália, letra A. Bom, Austrália, letra A. Vamos ver se fecha. Questão 26. 26, letra A.
Fechou a questão número 26.